Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, Shalom Ubrahá, paz e bênção sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família. Este é o programa Oásis do Deus Vivo, programa da Igreja Batista Missionária Internacional. Eu sou o pastor João Batista da Silva. Gostaríamos de trazer a você que está ligado conosco, você que está nos assistindo, uma palavra muito forte neste momento ao seu coração, uma palavra eu creio que vai trazer uma grande mudança para a sua vida. O texto que eu gostaria de ler para você hoje está em Gênesis capítulo 15, e diz o seguinte: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em uma visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Ou tem uma outra versão que diz: o teu grandíssimo galardão. Isso implica que Deus, Ele nos recompensa, Ele é galardoador dos que o buscam. E também, pode-se dizer também, está se referindo que Abraão seria galardoado por buscar a Deus, por confiar no Senhor. Então ele disse: Deus, o Senhor apareceu a Abraão em visão e disse para ele: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo, ou o teu grandíssimo galardão. Você sabe que Abraão, ele se converte no capítulo 12, aliás, ele ouve pela segunda vez a voz do Senhor em Gênesis capítulo 12, porque aqui nós estamos em Gênesis capítulo 15, um pouquinho atrás, nós vamos ver no finalzinho do capítulo 11, depois da Torre de Babel, a família de Abraão, Tera, o pai de Abraão, os seus filhos, lá na terra de Ur dos Caldeus. O que nós entendemos ali é que Abraão, ele se converteu em Ur dos Caldeus, e seu pai se converteu também, certamente. Houve uma conversão naquela família, naquela casa. A Bíblia diz que Abraão, ele era também adorador de ídolos, ele era idólatra, a Bíblia fala sobre isto. E Abraão, ele teve uma experiência muito forte com Deus, e Deus disse para que ele saísse de Ur dos Caldeus e fosse para a Canaã. E nós sabemos que ali em Ur dos Caldeus, o Abraão, a sua fé começou a ser provada. Ali era um centro de adoração a ídolos, a deuses, e ali havia, a história diz que havia um homem muito poderoso chamado Nimrod, e Nimrod, ele começou a perseguir Abraão e sua família, e eles foram perseguidos por causa da fé em Deus, por causa da sua fé no Senhor. E isso acontece certamente com você, quando você passa a ter uma consciência da palavra de Deus, quando você passa a ter uma consciência de Jesus Cristo, do seu Filho, que nós iremos falar nesta noite, seria o coração desta mensagem, do preço que ele pagou, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, e você tem essa revelação, porque a pessoa que se converte a Deus, ela se converte por uma revelação. O Espírito Santo fala ao coração daquela pessoa e ela abandona os seus pecados, ela passa por um processo de transformação. Depois que ela se arrepende dos seus pecados, ela abandona os seus pecados, a sua fé em Deus, a sua sede de Deus leva a isso. Ou isso também pode acontecer por uma iniciativa divina, porque Deus, ele é soberano. E quando uma pessoa ela se converte ao Senhor, ela faz uma aliança poderosa, uma aliança forte com Deus. E Deus, por sua vez, ele faz essa aliança com esta pessoa. Então, lá em Ur dos Caldeus, nós sabemos que Deus fez uma aliança com Abrão.
ele veio a ser chamado Abraão, houve uma mudança no seu nome, mas você vai ver que Abraão, ele foi perseguido por Nimrod, ele era um homem caçador, um poderoso caçador diante do Senhor. A palavra diante do Senhor ali no hebraico dá de entender contra o Senhor, que se opunha ao Senhor. Então, Abraão, ele certamente foi orientado por Deus a sair daquele lugar e também porque Deus estaria dando para ele uma nova jornada, uma nova direção. E Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus e ele vem para Canaã, para uma terra que o Senhor lhe daria por promessa anos depois. Então, essa foi a conversão de Abraão. A sua família certamente foi visitada por Deus. Abraão, ele tem essa visitação divina. Deus fala com ele, ele lhe dá a promessa. Ele diz, sai-te da tua casa, da tua parentela, e vai dizendo, não é? E a palavra hebraica, sai da tua casa, é ler lecha, quer dizer, vai por ti, isso é, segue o seu caminho, vai pelo caminho da fé, eu estou te dizendo e eu vou te mostrar. E Abraão, ele saiu obedecendo, diz Hebreus, que ele não sabia para onde ir. Ele diz, olha Senhor, eu estou te obedecendo. É a mesma coisa com um cristão. Quando uma pessoa se converte a Deus e ela abandona aquela vida velha, tudo para ela é novo. Ela fica sem saber o que fazer. Nós vemos agora, nossa igreja tem assim chegado muitos novos convertidos. E você vai ver que são pessoas cultas, algumas pessoas inteligentes, com muita bagagem, com uma formação pedagógica. E nós sabemos que elas ficam sem saber, porque é um caminho novo, é um caminho diferente. É o caminho da fé. E Abraão também ele teve que experimentar essa jornada. E aqui no capítulo 15, nós vemos que Deus, ele aparece a Abraão pela segunda ou terceira vez, e Deus fala com Abraão de uma forma muito profunda, porque Abraão, ele tinha uma promessa muito grande de Deus para a sua vida. A esposa de Abraão era Sarai. Mais tarde, o seu nome passa a ser Abraão e a sua esposa passa a ser chamada de Sara, porque Deus, ele faz uma aliança com Abraão e faz também com Sara. Certa vez eu estava estudando os nomes de Abraão e Sarai, e Abraão e Sara, e vendo a maneira que Deus agiu na vida deles, nos seus nomes, para fazer uma aliança com eles. É algo assim muito especial, algo muito, muito grande, algo assim que você se alegra muito quando você conhece como Deus agiu com aquele homem. Então, a Sarai, a esposa de Abraão, que era Abraão, eles estão juntos e Deus aparece para ele. A Sarai, ela era estéril e ela não podia ter filhos. E não ter filho naqueles dias era a pior amargura de uma mulher. Você vai ver no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 e no capítulo 2, uma mulher chamada Ana. Ana quer dizer aquela que achou favor, aquela que achou graça. Mas aquela mulher, ela era amargurada. Ela estava diante do sacerdote Eli e ela estava simplesmente amargurada, porque ela era uma mulher que não tinha filhos. O esposo dela, ele era um bom esposo, era um homem que a amava de todo o coração. E quando ela começou a dizer que queria filhos e estava triste por não ter filhos, ele disse para ela, não sou eu um bom marido, não sou eu melhor do que muitos filhos para você, mas você sabe que marido não substitui filhos, e nem filho substitui marido. Aquela mulher tinha um bom esposo, um bom companheiro, um homem que a amava de coração, mas ela era uma mulher triste. E ela era muito mais do que isso, ela era uma mulher amargurada de espírito, porque quando ela estava ali, você pode conferir esse texto, está no primeiro livro de Samuel, capítulos 1 e 2, Ana, ela estava ali orando ao Senhor, e ela estava orando certamente em voz baixa, ela estava assim orando, sussurrando, e ela estava assim no momento de intercessão, de clamor profundo. E o Eli, o sacerdote daquela época, ele viu aquela mulher, pensando que ela estava embriagada, perguntou para ela e disse, olha,
Até quando não te apartarás do teu vinho? Até quando você vai continuar bebendo, embriagada? E nós sabemos que aquela mulher disse, não, eu não sou uma mulher embriagada. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. Ela diz, olha, eu não tenho filhos. E o Eli abençoou aquela mulher. O sacerdote, ele tem o poder, a autoridade de abençoar. E ele abençoou aquela mulher e profetizou sobre ela uma grande bênção. Então, aquela mulher passou a ser uma outra pessoa. Seu semblante era diferente, a sua alegria, o seu cântico, ela não era mais uma mulher oprimida, triste, uma mulher abatida, era uma mulher de cabeça elevada, era uma mulher que andava como uma mulher vitoriosa. E Deus deu para ela um filho chamado Samuel. Ela consagrou Samuel ao Senhor e depois Deus deu para ela cerca de, não sei, mais 6 ou 7 filhos, porque ela foi fiel a Deus, ela não negou aquilo que havia prometido ao Senhor do seu voto. Deus disse, olha, você me entregou um, eu vou te entregar mais 6 ou mais 7, não recordo bem o número dos filhos de Ana, mas ela fala no Salmo, não é, que ela louva a Deus no cântico dela, que ela recebeu outros filhos, porque ela foi fiel ao Senhor. Então, a Sarai, ela era uma mulher assim triste. Abraão era um bom esposo, um homem rico, um homem de posse, um homem famoso, e um homem que tinha um peso na sua geração, no meio da sua parentela, e aonde ele peregrinava, ele era muito respeitado, mas a Sarai era uma mulher muito triste, e ela não podia ter filhos. E a Bíblia diz que, nesse tempo aqui, o Senhor aparece a Abrão, depois destas coisas. Então, depois dessas coisas aqui, se refere aos acontecimentos no capítulo 14, isso é, que Abrão, ele entrou numa guerra e ele levou os seus criados e ele ganhou essa guerra. Há uma pregação aí e que diz assim que Abraão, ele ganhou a guerra só com os 318, mas isso não é verdade. E eu posso mostrar isso para você. Quando a gente prega a Bíblia, a gente tem que saber de Bíblia. Você não pode passar o que você acha para as pessoas para defender uma posição ou uma teologia. O Abrão, ele é um homem de aliança. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre aliança. O tema central da Bíblia, das Escrituras Sagradas, é aliança. Você vai ver que no capítulo 14, você pode ler, eu não tenho aqui, que eu estou parado aqui em Gênesis 15, mas no capítulo 14 você vai ver os dois aliados de Abraão. No finalzinho do capítulo 14, quando ele vence aqueles reis, ele não estava sozinho guerreando apenas com os servos da sua casa, os 318 servos da sua casa. Isso não é verdade. Você pode ver no capítulo 14 aqui, porque está dizendo, depois dessas coisas, Abraão ficou pensativo, ele entrou numa guerra e ele derrotou aqueles inimigos, mas não foi sozinho. Nenhuma igreja vai ganhar uma cidade sozinha. Nenhuma igreja vai ganhar o Brasil sozinha. Nós sabemos que temos que ser aliados nesses últimos dias. Lá fora, os inimigos da igreja, os inimigos de Cristo, os inimigos de Deus, eles estão se aliando, enquanto o povo de Deus está se digladiando, está dividido, está com facções, com divisões. A Bíblia diz que uma casa dividida, ela não prospera. Então, enquanto o inimigo lá fora está se organizando, não é verdade, para lutar contra Deus, para lutar contra a igreja, o corpo de Cristo, os ministros de Deus, os pregadores estão se dividindo. Eles estão brigando por posição, por título e tudo isso. Jesus falou, casa dividida não prospera. E nós estamos vendo aqui que o Abrão, ele não derrotou o inimigo sozinho. Ele derrotou o inimigo, ele tinha 2 aliados fortes. Você pode ver os nomes desses aliados no final do capítulo 14 aqui de Gênesis. E você vai ver que o Abrão, ele era um homem aliado. Onde ele chegava, ele fazia aliados. Até porque ele não vivia isolado, porque ele se entrosava com as pessoas para pregar
a fé no único Deus, o Deus de Abraão. E ele dava o seu testemunho como empresário, como homem de negócio, um empresário muito forte. Ele dava o seu testemunho. Já ouvi testemunhos de empresários, assim, homens com muita bagagem, homens muito cultos, homens muito ricos, e eles realmente amam a Deus. Uma certa vez, passou na nossa igreja um pregador da ADONEP, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. É um trabalho que eles usam de homens, não é, para evangelizar os empresários, pessoas que a igreja não consegue atingi-los, ou se vai atingi-los vai levar muito tempo. Então, de um empresário para outro empresário, se torna mais fácil. Então, essa associação dos homens de negócio, a primeira vez que eu ouvi, foi quando estava ouvindo um pregador nos Estados Unidos da América, ele falando sobre a ADONEP, e aí eu falei, o que é isso? E mais tarde eu vim a conhecer, que é um trabalho muito abençoado pelo Senhor. E na nossa igreja passou um adonepiano, ele estava pregando uma certa vez, e ele era um homem muito rico, um homem muito poderoso, e ele estava fechando um negócio, e com um homem muito mais poderoso do que ele. Ele assim respeitava muito, porque era um grande empresário que veio de fora e veio fechar um negócio com ele. E ele diz, olha, vamos almoçar comigo, vamos até a minha casa, aquela casa muito grande, muito luxo, muita riqueza, muito dinheiro. E aquele homem, esse homem da ADONEP, ele era um cristão, é claro. E ele convidou aquele mega empresário, aquele grande empresário, para almoçar com ele. Mas só que ele diz o seguinte, olha, meu senhor, nós temos por costume aqui de, na hora do almoço, nós lemos um texto da Bíblia, um pequeno texto, falamos rapidinho para que a comida não esfrie desse texto e depois nós damos graças e comemos. E ele leu um texto sobre o profeta Elias e os profetas de Baal. E ele deu uma pequena explanação, para não demorar muito, porque tinha visitas ali na sua casa, e ele cantou uma canção e fez uma oração. E quando ele terminou a oração, aquele homem estava chorando muito, aquele empresário, aquele grande empresário, um homem muito poderoso, ele estava chorando. E ele chorava muito a ponto de o anfitrião ficar constrangido a perguntar assim, olha, me desculpe, nós demoramos na nossa devocional, na minha oração eu ofendi o senhor, eu falei alguma coisa que lhe ofendeu, o que foi que aconteceu? E aquele homem era muito poderoso, e aquele anfitrião estava com medo de ter ofendido o seu hóspede, e aquele homem continuava a chorar, e ele dizia, por favor, nos diga, nos perdoe, nós fizemos alguma coisa errada, falamos alguma coisa, nós só oramos. Ele disse, não, é porque quando eu era pequeno, a minha mãe, que era evangélica, ela nos ensinou, ela falava para nós sobre a Bíblia, ela falava para nós sobre as Escrituras, o Deus, e depois ela orava conosco, nos ensinando o caminho de Deus. E a história que ela mais contava para nós e que nós gostávamos de ouvir era a história do profeta Elias e a história de Elias e os profetas de Baal. E aquele homem ficou impressionado. Certamente eu e outro pastor, para chegar no empresário como aquele, quantas barreiras, seguranças, mas aquele homem ele tinha acesso àquele outro empresário e ele conseguiu falar a linguagem. E aquele homem foi grandemente tocado com a necessidade daquele homem que parecia ter tudo, mas lá dentro havia um grande vazio, a necessidade de Deus. Então, quando Abrão, ele se acampava num determinado lugar, ele fazia aliados, ele fazia amizades para influenciar, para falar sobre Deus, para compartilhar a fé. A tradição diz que enquanto o Abrão falava para os homens, evangelizava os homens, levando o plano de Deus para a humanidade nos seus dias, falando da redenção do homem, da vinda do Messias, a Sara, na sua sabedoria, como era mulher temente, obediente a Deus, ela reunia as mulheres
e ela falava para as mulheres, aos esposos daqueles homens, certamente empresários, fazendeiros, homens ricos, e Abraão, porque ele estava ali naquelas alturas, né, no poder aquisitivo, na fama, ele tinha acesso àqueles homens. E a Bíblia fala que Abraão, ele não venceu a essa guerra do capítulo 14 somente com os servos da sua casa, não. Ele tinha aliados, ele tinha pessoas com as quais ele podia contar. Há pessoas no mundo que você não deve, como cristão, jamais ter amizade com elas, porque as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Não é um versículo bíblico, mas é uma realidade. Então há pessoas que você não vai conseguir influenciá-las, pelo contrário, elas vão acabar causando nódoas no seu nome, na sua vida cristã, e elas vão tentar te influenciar, escarnecendo de Deus, escarnecendo das coisas sagradas, mas há pessoas que você pode ter comunhão com elas, mesmo elas não sendo crentes, até um certo ponto, nível de comunhão, elas te aceitam, elas te respeitam. Eu conheci muitas pessoas que realmente, apesar de não ter a revelação do plano de salvação, elas eram pessoas muito tementes a Deus. E aí você tem uma porta para você chegar a essas pessoas e evangelizar, levar a palavra de Deus ao coração destas pessoas. Então, o Senhor veio a Abrão, depois dessas coisas. Então, o Senhor veio a Abrão e deu para ele uma revelação. Você sabe, nós já estudamos sobre isso, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em uma visão. Então, Abrão, ele teve uma visão, e naquela visão Deus deu uma palavra. Nós estudamos aqui, algum tempo atrás, que depois dessas coisas veio a palavra, veio rema do Senhor a Abrão. Aquela palavra era para Abrão, dizendo: Abrão, eu tenho um plano na sua vida, eu, Deus, que te tirei de Ur dos Caldeus, salvei você, a sua família, dos ídolos, da idolatria, da feitiçaria, e eu estou falando com você, Abrão, eu tenho um plano na sua vida, e eu tenho um grande plano, eu vou te abençoar, você será grandemente galardoado. E Abrão, ele prometeu a Abrão dizendo: olha, eu sou o teu escudo, e você será grandemente abençoado. Agora, quando você recebe uma palavra dessa, em primeiro plano você se alegra, porque Deus está falando do futuro. Mas por um outro lado, o Abrão, que não pode ver da forma que Deus vê, porque Abrão vê da terra, Deus vê de cima. É muito importante quando você está dirigindo um carro numa pista e você está cercado, quem sabe, de árvores, você pode ter uma boa visão. Você vê da janela alguma coisa, você vê a paisagem, você tem retrovisores, você tem janelas dos lados e você tem a visão de frente. Mas mesmo assim, com tudo aquilo, essas facilidades, a sua visão de baixo, ela é muito limitada. Mas se você pega um helicóptero e sobe e vê lá de cima a mesma paisagem, aí você tem uma visão totalmente diferente. Abrão estava lá embaixo, como que andando no carro dele, no Cadillac ou no melhor carro que ele tinha. Mas Deus estava olhando de cima, olhando de helicóptero, ou olhando de jato, lá de cima, vendo todas as coisas da sua soberania. Então, aqui o diálogo de Deus com Abraão, ou com Abrão, Deus fala uma coisa, mas Abrão, ele faz uma pergunta. Ele diz o seguinte: então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abrão, ele tinha uma tristeza no seu coração, mesmo tendo a revelação divina, mesmo sendo visitado por Deus, tendo ouvido a voz de Deus, Abrão tinha desafios. E aquilo mexia muito com a sua estima, mexia muito com sua alma, com seus sentimentos, porque ele tinha um servo muito fiel, chamado Eliezer, que está aqui no verso 2. E esse Eliezer, segundo a tradição, o costume daquela época,
Quando um homem muito poderoso, muito rico, não tinha filhos, o seu criado mais fiel, ele ficava como se fosse um filho, e ele ia herdar tudo. Herdava as esposas, herdava os criados, a riqueza, o patrimônio, e Abrão dizia assim: mas Senhor, Eliezer, ele é um bom mordomo, ele é fiel, ele é um homem de bem, é um homem temente, mas ele não é meu filho. Então, não é porque você é cristão que está tudo resolvido. Isso é, nós temos o coração, a revelação, tudo que Deus nos promete nós temos, mas nós temos que ver do ponto de vista de Deus. Nós estamos vendo de baixo, mas Deus está vendo de cima, ele vê de uma forma muito superior. Deus estava dizendo para Abrão: olha, você não está entendendo, Abrão, mas eu vou te fazer uma coisa. Olha, Sara, ela não tem te dado herdeiro. Ele está dizendo aqui, deixa eu ler aqui no capítulo 15, nós estamos lendo Gênesis 15, e agora vamos ler o versículo 3, diz o seguinte: disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Esta é uma das tristezas, ou era uma das tristezas de Abrão, que alguém que não era do seu sangue, da sua carne, iria herdar tudo aquilo que aquele homem adquiriu, recebeu, ganhou com tanta dificuldade. Mas Deus estaria dando para ele uma grande surpresa aqui no capítulo, no versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora, Deus pega Abrão e leva fora a um certo lugar, não sei onde eles estavam, dá de entender que ele está aqui envolvido na revelação, ele está olhando para o chão, para a terra, ele está de cabeça baixa. Deus disse: olha, vou te abrir os seus olhos, Abrão, eu vou fazer com que você veja da forma que eu estou vendo. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: assim será a tua descendência. Olha que palavra poderosa. Abrão estava triste, abatido, porque ele queria uma coisa, mas ele sabia que aquilo não seria possível, humanamente falando. Agora vem Deus para ele e se revela para ele pela segunda ou terceira vez, porque Deus aparece algumas vezes a Abrão, e Deus diz para ele: Abrão, não vai ser assim como você está pensando. Você está olhando para baixo. Eu quero que você olhe para cima, porque você tem que acreditar. Olha, esse Eliezer, que é o seu servo, que é o seu mordomo fiel, o seu administrador, você pensa que ele vai ser o seu herdeiro? De forma alguma. Eu vou te dar um filho e esse seu filho, ele vai ser o seu herdeiro. Agora, você pode ver que Abrão, ele simplesmente, ele faz uma confissão. Ele faz algo aqui que realmente consolida tudo aquilo que Deus queria dele. No versículo 6 disse: e creu Abrão no Senhor, imputou-lhe isto por justiça. Isso é, Deus colocou na conta de Abrão, dizendo: Abrão, você acreditou, então você verá a glória de Deus. Jesus falou: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Quando Jesus veio para falar com as irmãs de Lázaro, em João capítulo 15, uma delas saiu ao encontro de Jesus, depois a outra foi ao seu encontro, mas as duas disseram a mesma coisa: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse para a primeira que foi encontrá-lo: olha, ele vai ressuscitar. Mas ela diz: eu sei, Senhor. O Senhor falou para nós sobre os últimos dias, sobre a ressurreição dos mortos, que todos os mortos vão ressuscitar. O Senhor falou tudo isso. Claro, ele vai ressuscitar no último dia. Jesus falou: se tu creres, tu verás a glória de Deus.
E elas acreditaram nessa palavra e elas viram a glória de Deus. Elas viram seu irmão se levantar do túmulo. Algo impressionante está em João capítulo 11, que você pode conferir. Então a Bíblia diz que aqui, creu Abrão no Senhor, e Deus colocou na conta dele, isso aqui foi depositado na conta de Abrão, foi colocado como justiça, foi feito um grande depósito. Nós sabemos que Abrão, ele passou por vários testes para que ele viesse a ser, para que ele se tornasse o pai da fé. E ele se tornou o pai da fé, ele recebeu a medalha, o distintivo. Todo mundo que olhava para Abraão depois, dizia, este homem, ele faz jus, porque ele se tornou pai da fé. Ele passou pelos testes de Deus e ele venceu, ele foi aprovado. Agora você vai ver aqui um pouquinho mais, aqui à frente, algo muito importante, não sei se vai dar para cobrir essa parte aqui, porque ela é muito especial, é o coração da Bíblia, aqui desse texto, e é um dos textos mais importantes da Bíblia, é que Deus ele faz uma aliança com Abrão. Ele diz para Abrão escolher alguns animais, e cortar esses animais e colocar um de frente do outro. Era assim que se faziam as pessoas que estavam fazendo aliança entre si, duas pessoas, dois empresários, dois homens, duas famílias, e aqueles animais despedaçados, que ali estava com aquele sangue, estava dizendo, olha, que isso se faça comigo se eu quebrar esta aliança. Então era algo muito sério. A Bíblia diz que nos últimos dias, uma das características dos homens que está na palavra do Senhor, uma das características é ingratos, infiéis nos contratos. A palavra diz que infiéis nos contratos ali, no grego, quer dizer aqueles que quebram a aliança. No inglês quer dizer covenant breakers, quer dizer homens que quebram ou quebradores de aliança. Naquela época, se alguém quebrasse uma aliança, realmente ele era punido com a morte. Então Deus disse, olha Abrão, vamos fazer uma aliança, vamos selar esta palavra que eu te dei, essa palavra rema que eu te dei, vamos selar isso com uma aliança. E você vai ver aqui, eu estou passando bem por alto, que Deus, ele vem e Abrão, ele anda no meio daqueles animais, porque aquelas duas partes andam e passeavam, andavam e passeavam no meio daqueles animais cortados ali, porque ali aquele derramar de sangue era para selar a aliança. E nós sabemos que Abrão, ele passeou, ele ficou ali no meio, ao lado daqueles animais, e você vai ver um pouquinho depois, uma bola de fogo muito forte vem, e ela passeia no meio daqueles animais, mostrando ali o lado de Deus, que Deus foi o que tomou a iniciativa, a parte mais forte. Ele andou no meio daqueles animais, e ele selou aquela aliança com Abrão. Um pouquinho mais tarde, no capítulo 17, Deus vem consolidar esta aliança com Abrão. Ele vem mudar o nome de Abrão e mudar o nome de Sara, como nós já anteriormente falamos. Agora, essa aliança aqui, ela aponta para Jesus. Porque Deus aqui, ele assume, ele é o mais forte, mas ele faz o papel daquela pessoa mais fraca. Porque ele vê que o Abraão é tão pequenininho, ele diz, Abraão, eu vou cumprir a parte mais fraca da aliança. Você que é pastor, você que é líder, diácono, irmão em Cristo, que estuda a Bíblia, dê uma estudada nesse capítulo, ele vai te edificar tanto, ele vai fazer você tão forte na fé, porque a nossa comunhão com Deus, ela é baseada simplesmente numa coisa, aliança. A Bíblia é um livro de aliança. Eu e você, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós fizemos uma aliança com Ele. E porque fizemos uma aliança com Ele, nós pedimos a Ele que escrevesse o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. A expressão da aliança é mais ou menos assim. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. Por isso que lá na igreja, nós quando fazemos apelo,
levamos a pessoa a fazer essa oração. Então nós oramos, a pessoa vai dizer assim, eu confesso com minha boca e creio no meu coração, eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, a pessoa vai repetindo, e eu creio no meu coração, acredito lá do fundo do meu ser, que Deus levantou Jesus Cristo dos mortos, e depois dessa confissão, o Espírito Santo pode usar essas palavras e fazer com que o anjo escreva o nome daquele que está orando no livro da vida do Cordeiro. Então, quando a pessoa faz essa oração, isso é tão forte, isso é tão poderoso, que a pessoa passa a viver uma nova vida. Claro, ela tem que fazer com sinceridade, mas quando as pessoas fazem, elas fazem com sinceridade do seu coração. Agora, isso aqui aponta para um lugar, aponta para a cruz do Calvário. Uma certa vez estava viajando em Israel, e um dos lugares que eu amo visitar quando vou a Israel, esse ano nós estaremos voltando a Israel, levando uma caravana para Israel. E se você quiser subir conosco a Jerusalém, vamos viajar juntos, vai ser uma grande bênção. Já temos várias pessoas que querem viajar conosco, essa não é a primeira, vai ser a 8ª vez que estaremos subindo a Jerusalém. E um dos lugares que eu amo estar perto é o Gólgota, ele está lá até hoje. Lá no Gólgota, era o lugar, ele tem exatamente o formato de uma caveira. Os olhos, a boca, o nariz, você olha e você vê, sem dificuldade nenhuma, você olha que é uma caveira, é um monte em forma de uma caveira. E ali em cima daquele monte, o Gólgota, todos dizem que é aquele lugar. Em cima daquela caveira, a cruz em forma de uma espada foi fincada na cabeça, naquela pedra, naquela rocha, em forma de uma caveira que representa a morte, o Gólgota. E ali, naquela cruz, em forma de uma espada fincada naquela caveira, naquela cruz, estava o Filho de Deus, Jesus Cristo. E ali, ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Ali, ele pagou o preço da nossa redenção. Então, Abraão, quando viu aquele sangue derramado, e quando ele viu a glória do Senhor, a Shekinah, quando ele viu ali aquele fogo, aquela fumaça, quando ele viu tudo aquilo, ele ficou atemorizado. Deus deu para ele uma revelação, dizendo, olha, saiba que a sua descendência, os seus descendentes, serão peregrinos numa terra e ficarão lá por 4 gerações. E depois voltarão para cá. E no versículo 16 ele diz assim, porque a medida da iniquidade dos cananeus, dos povos daquela terra, não é? Estão aqui o nome dos povos, ainda não está preenchido. Olha para você ver a misericórdia de Deus, não é? Assim como uma mãe sabe quando punir um filho, Deus também sabe quando ele deve punir. Ele vai punir aqueles que estão fora da sua vontade, ele vai punir aqueles que saíram dos seus caminhos, ele vai punir aqueles que são seus, mas estão vivendo na rebeldia, ele vai punir as nações, ele vai punir aquelas pessoas que blasfemam do seu nome, que atribuem palavras de blasfêmia a Jesus Cristo, seu Filho. E a Bíblia diz que aqui, aquelas nações que ali estavam, onde Abraão estava peregrinando, Deus disse, olha, esse povo é pecador, essas nações são pecadoras, mas o cálice da iniquidade ainda não está cheio, eu não posso punir, eu não posso trazer um julgamento final. E no futuro nós vemos, anos depois, cerca de 400 anos depois, no tempo de Josué, Deus envia Josué para varrer aquele povo daquela terra, e aquela terra foi dada ao povo de Israel, para que o povo de Israel fosse instalado ali e vivesse uma vida totalmente diferente, uma vida que pudesse proclamar a luz do Evangelho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó para aquelas nações. Então nós sabemos que lá na cruz do Calvário, Deus se manifestou. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, Deus estava em Cristo.
A condenação do homem será tão pesada porque o homem rejeita Jesus, porque o homem abandona Cristo e porque o homem prefere viver na orgia, na promiscuidade, na perversão sexual, na idolatria e na feitiçaria. Porque o homem escolheu esse caminho, ele vai receber um julgamento pesado. A Bíblia diz que Deus, ele vai chamar a julgamento todo homem, todos. E ele vai levantar todos do túmulo em um dia. E todas essas pessoas serão levantadas de seus túmulos e elas estarão perante Deus, como diz lá Apocalipse capítulo 20, elas estarão perante Deus diante do trono, o grande trono branco. E Deus vai passar a vida de cada um, dizendo assim, essa foi a sua vida. E desde o primeiro choro que a criança deu, até o último suspiro, que aquela criança que agora já é um adulto, quem sabe morreu idoso ou velho ou jovem, no pecado, na iniquidade, na desobediência, na rebelião, na feitiçaria, na idolatria, na promiscuidade, na prostituição, na imoralidade, na perversão sexual. O que vai acontecer? O homem vai morrer no pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então lembre-se, o mesmo preço que Deus pagou para dar ao homem a vida eterna, existe ali uma outra moeda. A Bíblia diz que a condenação é esta, porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós estamos vendo nesses últimos dias quantas pessoas escarnecem de Deus, novelas blasfemando de Deus, homens blasfemando de Jesus Cristo. Nós vamos ver aí filmes influenciando o homem para o paganismo. Nós vamos ver aí os desenhos animados que são passados aí para treinar essa geração, as crianças de hoje para a chegada do anticristo, porque o que passa é apenas, tudo que passa é satanismo, idolatria, feitiçaria, bruxaria, tudo que se diz respeito às coisas do diabo, a mídia de forma assim geral está divulgando isso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E nós sabemos que Deus, ele tem um compromisso com você, meu amigo, meu irmão. Se você fez aliança com Deus, nós iremos ver coisas pesadas neste mundo. Nós estamos vendo aí o Congresso lá em Brasília, nós estamos vendo tanta coisa ruim acontecer, nós estamos vendo leis sendo criadas aí pelas noites, pelas madrugadas, enquanto o povo dorme para prejudicar a igreja, para amarrar as mãos da igreja, do povo de Deus. Mas saiba de uma coisa, ainda que o homem possa aprovar leis contrárias à palavra de Deus, contrárias àquilo que a igreja prega, contrário àquilo que o evangelho prega, nós sabemos que Deus não tem um compromisso com o homem. Aquilo que a palavra diz que é errado, que é pecado, independente se o homem diga que não é pecado, que não tem nada a ver, Deus vai dizer, é pecado, acabou. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, proteja a sua vida, não abra mão da sua aliança com Deus, peça misericórdia ao Senhor nesses dias em que nós estamos vivendo, reate a sua aliança com Deus. Abraão estava triste, Abraão estava muito triste, porque ele pensava que ele iria morrer idoso e sem filhos, sem geração. Ele iria terminar os seus dias triste, derrotado, mas não foi isso que aconteceu. Deus veio para aquele servo dele e disse, Abraão, eu vou te dar um filho. Sara vai ter um filho. E o filho, seu filho será chamado Isaque, porque ele vai trazer muita alegria. Então, quando você faz aliança com Deus, você é um aliado de Deus, as provas vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas a vitória é sua, em nome de Jesus. Você não vai terminar os seus dias na face da terra derrotado, fracassado, triste, abatido. Não, você vai terminar os seus dias como o apóstolo Paulo, dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você vai dizer, Pai, muito obrigado, porque o Senhor me deu vitória, muito obrigado porque o Senhor me fez
não somente um vencedor, mas mais do que vencedor. Então você não vai terminar os seus dias fracassado, vencido, oprimido no leito. Você vai terminar os seus dias cheio de vigor, cheio de vida, cheio de sabedoria, intercedendo, clamando a Deus, quem sabe já na idade avançada, mas Deus está com você e você vai continuar ainda fazendo muitas coisas para Deus. Mas você tem que fazer uma coisa, você tem que fazer uma aliança com Deus. E essa aliança, ela tem que ser reatada a certos momentos. Nós sabemos que na ceia do Senhor, nós reatamos a nossa aliança com Deus, como igreja, como congregação. Mas você todos os dias pode dizer: Pai, eu reato a minha aliança contigo, eu renovo a minha aliança contigo. Senhor, a aliança que eu fiz contigo na cruz do Calvário, através do teu Filho Jesus Cristo, eu renovo esta minha aliança, e eu tenho certeza, Pai, que não vou fracassar, eu tenho certeza, Pai, que eu sou mais do que vencedor, do que eu sou vitorioso, e Deus vai renovar as suas forças. Quando você renova a sua aliança com Deus, Deus renova as suas forças. Pastor, quando é que eu renovo a minha aliança com Deus? É quando vem os desafios. É quando a sua vontade, a minha vontade, ela choca com a vontade de Deus. Aí o diabo vem dizer para você: tá vendo? Se você não tivesse feito aliança com Deus, você não teria que abrir mão disso, daquilo. Olha aí. Mas você diz: Pai, quando eu fiz aliança contigo, isso aqui estava incluído também. Mesmo não sabendo, mas agora eu sei que o Senhor é um Deus de aliança. Aí você coloca aquilo que está fora do propósito, às vezes pode te custar caro, mas lembre-se, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E Deus não erra, Deus ele não falha. Pode confiar nele, pode ter certeza, pode confiar mesmo, sem sombra de dúvidas. A Bíblia diz que Abraão acreditou, ele creu, ele disse: Senhor, eu creio em tudo que o Senhor está falando. Olha, Senhor, humanamente falando, é impossível. Abraão, ele teve que esperar 75 anos, daquele momento que Deus fez a promessa para ele, até ele tomar a posse da promessa, ele esperou 75 anos. Ele esperou 25 anos. Ele estava com 75 anos, quando Deus fez a promessa para ele, e Sara com 65 anos. Então, quando a promessa veio, 25 anos depois, Sara estava com 90 anos e Abraão estava com 100 anos de idade. Mas quanto mais você espera para receber a promessa, isso quer dizer que Deus vai permitir que você também usufrua um longo tempo da promessa. Você pode ver que Isaac viveu 180 anos. Isaac viveu muito mais do que Abraão. Então você pode entender que Abraão esperou 25 anos. Mas Abraão, ele conviveu com a promessa por cerca de 75 anos. Então, se ele teve Isaac com 100 anos de idade e ele morreu com 175 anos, então ele conviveu com Isaac 75 anos. Para você ver que se a promessa é alta e a renúncia é bem maior, mas se a sua aliança é forte com Deus, pode ter certeza que a sua bênção será grande. Eu quero orar por você nesta hora, para que você seja fortalecido. Não abra mão da sua fé por nada. O mundo está indo de passos largos para o inferno, para o caminho largo, para o mal, para a perdição. O mundo jaz no maligno. Mas a Bíblia diz o seguinte, uma promessa para você: maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. O que está lá fora parece fazer barulhos e promover medos e tudo mais. Mas saiba de uma coisa: o que está em mim, o que está em você, é bem maior do que esse espírito que está lá no mundo. O espírito da idolatria, da feitiçaria, da imoralidade, da promiscuidade, o espírito da maldade, da ruína, do caos, todo esse espírito de rebelião que está lá fora, que causa medo. Lembre-se, o que está em nós é muito maior. Renove sua aliança com Deus. Você que está fora do corpo de Cristo, você que não tem ido mais para a casa de Deus,
Você que abandonou os caminhos do Senhor, abandonou a comunhão do corpo de Cristo, a igreja, retorne. Não morra fora do caminho do Senhor. Reate sua aliança com Deus agora. E Deus vai te abençoar grandemente. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nesse momento. Porque um dia o Senhor veio à terra e o Senhor tomou o lugar do mais fraco. O Senhor passeou, andou no meio daqueles animais. E o Senhor certamente apontava para Jesus Cristo, teu Filho, que um dia seria cuspido, humilhado e pregado numa cruz. O Deus Filho, aquele que morreu pelos nossos pecados. Mas, Senhor, nós sabemos que na morte de Cristo, o Senhor nos salva. Através do sangue do Cordeiro, o Senhor nos liberta. Através de Jesus Cristo, o Senhor nos concede a tua vitória. Senhor, há pessoas agora em apuros, há pessoas agora no desespero, na angústia, clamando a Ti pela misericórdia, clamando a Ti pela libertação. Ó Pai, eu oro a Ti nesta hora. Senhor, que o sangue de Jesus cubra a cada um que nos ouve, que nos assiste. Ó Pai, que aquele sangue que estava nos umbrais das portas dos hebreus, que aquele sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado, Pai, que esse sangue esteja sobre as nossas vidas, Pai. Ó Senhor, restaura o caído, o abatido, o fraco, o desapontado, aquela ovelha que se desgarrou e agora está nas mãos do lobo, Senhor, e não sabe como sair. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia nesse momento. Senhor, nós clamamos agora por todos aqueles que falam, ó Pai, portuguesa, inglesa, por aqueles que estão em outros países, aqueles que nos assistem de longe. Ó Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos agora estas pessoas. Be blessed right now. Receive right now the blessing of the Most High God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Let the blessing of Jesus Christ may be upon you. I call upon you the blessing of Jesus Christ, the blessing of the Holy Spirit, the blessing of the Word of God. Receive right now the revelation of the Holy Spirit in your heart. I prophesy upon you Genesis chapter 15, and I prophesy upon you the blessing of the God of Abraham, as in a way that Abraham believed and received the blessing of God. Receive right now. That's because you believe, because your heart is open to receive. Receive right now the blessing of God. Receive healing. Receive salvation. Receive the knowledge, the Word of God, the revelation of the Holy Spirit. Receive deliverance right now. Receive right now the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit upon you, and receive right now upon you the prosperity. I pray for you right now that you may have before you an open door before you, that you may be prospered in the name of Jesus Christ. I bless you. I call upon you the name of Jesus Christ. In name of Jesus, in the name of Jesus, be blessed. In the name of Jesus, no nome do Senhor Jesus, seja abençoado, seja tocado, onde quer que você esteja, receba a bênção do Senhor. Pai, toca agora os doentes, os aflitos, os necessitados, que o Senhor possa abençoar grandemente essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela santa palavra. Obrigado, Senhor, porque estamos em aliança contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai recebendo aí essa palavra no seu coração. Continue orando, continue no Espírito. Não se desligue, continue ligado. Você que está agora recebendo um quebrantamento, uma visitação de Deus, saiba que Deus está ouvindo o seu clamor, que Deus está reatando com você uma nova aliança. Deus está te fortalecendo agora. Ele vai derramar sobre você uma porção de alegria, uma porção de força, uma porção do Espírito de Deus. Tome posse desta vitória.
Amém. Aleluias. Glória a Deus. Deus te abençoe. Este é o programa Oásis do Deus Vivo, no seu final, programa da Igreja Batista Missionária Internacional. Eu sou o pastor João Batista da Silva e nós compartilhamos nesta mensagem a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 15, falando que Deus fez uma aliança com Abrão e Deus mudou a vida de Abrão. Deus também, Ele quer fazer uma aliança com você nesta hora e Ele quer mudar a sua vida. Lembre-se, a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você é aliado de Deus, se você está em aliança com Deus, meu irmão, Satanás, o inferno todo, ninguém pode te vencer. Se você está em aliança com Deus, nenhuma enfermidade, nenhum mal, nada pode prevalecer contra você. Se você está em aliança com Deus, você é mais do que vencedor. Porque Deus, Ele vai honrar esta aliança. Porque Deus honra esta aliança com muita força. E Ele vai te abençoar. Ele vai abrir portas aonde não há portas. Ele vai fazer milagres por você. A Bíblia diz, nunca se viu, nunca se ouviu um Deus além de ti que opera e trabalha a favor daqueles que nele esperam. Isso é, aqueles que nele esperam são homens e mulheres que fizeram com ele uma aliança. Fique na paz e que Deus te abençoe. Este programa estará de volta na próxima oportunidade. Fique no óleo, fique na bênção, mas trabalhe um pouco mais nesse capítulo, especialmente o capítulo 15. Nós iremos falar um pouquinho mais desse tema e mostrar para você que a Bíblia é um livro da aliança, que Deus é um Deus de aliança, um Deus que Ele faz aliança conosco e Ele honra, Ele não quebra essa aliança. Que Deus te abençoe, fique na paz. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.